Olá, querida audiência, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco nesse podcast que não é um podcast de fofoca, mas a gente te conta o que ninguém te disse. E hoje eu já falei aqui com a nossa convidada que eu estou nervosíssimo para fazer essa entrevista, porque ela cuida de uma coisa que já foi um sonho meu, que é trabalhar na rádio. E detalhe, ela trabalha na principal rádio de Passo Fundo e região, quiçá do Brasil. Então hoje a gente está trazendo aqui a nossa convidada, Rochelle. Muito obrigado pelo seu convite, seja muito bem-vinda e me ajude a tocar esse podcast hoje, porque hoje eu acho que eu vou ter uma aula aqui com você. Ah, olha só que honra, imagina, eu que fico muito feliz com esse convite. E eu tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana, porque eu vou aprender demais. Em todo tipo de troca, e sempre que a gente tem espaço para falar, a gente ensina, mas a gente aprende muito mais que ensina. Muito obrigado. Rochelle, que é especialista em comunicação. Mas antes da gente chegar no papo profissional, no que você pode nos trazer aqui de novidades do setor e tal, eu queria conhecer um pouco mais da Rochelle. Como que começou a Rochelle? De onde surgiu a Rochelle falando assim, poxa, eu acho que é disso que eu vou gostar, é aqui que está o meu propósito. Ah, aí que tá. Não teve esse raciocínio. Eu fui empurrada para a comunicação. Na verdade, a Rochelle, de verdade, é a Rochelle que falava em alemão até os 5, 6 anos de idade. O português era uma segunda língua e mal falada ainda. Então, na época, eu tive muita dificuldade de me inserir dentro das escolas, dentro do ambiente escolar, justamente por conta do sotaque, né? Eu falava errado, eu trocava o P pelo B, que é uma coisa muito comum, assim, para quem tem como língua nativa, né? Língua mãe, uma outra língua, principalmente o alemão. E aí, meus pais eram agricultores, plantavam tabaco, enfim, foram para a cidade. E aí, tudo que a gente não quer quando a gente vai para a cidade, quando a gente é do interior, pelo menos naquela época, era ser chamado de colono. Ah, não sei se aqui normalmente a gente diz assim, mas é uma colona mesmo, né? Isso era um xingamento tão grande, veja só, né? Porque é algo que sustenta a economia do país. Só que nós queríamos ser vistos, né? Eu queria ser vista como uma pessoa da cidade. Então eu falava muito pouco, justamente por não falar corretamente. E aí sim, na escola foi que eu fui desenvolvendo um pouco mais a habilidade da escrita. E aí decidi cursar jornalismo. Mas o jornalismo no ano 2000 para ser o quê? Ano 2000, internet, não sei se tu te lembra, não era nascido ainda, não sei, tô perdida na idade aqui. Já era nascido. Já era, tá. Mas no ano 2000, o que tinha de internet? Tinha um buscador que se chamava KD, e você colocava um termo lá e vinha uma ou duas respostas. Perfeito. Ou seja, não adiantava para nada. Então, fui para a universidade para cursar jornalismo para ser a jornalista de bastidor, para bater matéria, porque eu fiz curso de datilografia, então eu até hoje bato muito no teclado, né? Então, eu fui fazer jornalismo para bater matéria. E o meu sonho era ser correspondente internacional. A gente é jovem, né? A gente tem cada ideia. Eu queria ir para a guerra do Iraque e mandar por carta as notícias. Ou por telefone, né? Esse era o meu objetivo. E aí, porque justamente tentei me desenvolver muito na língua portuguesa e, de fato, consegui muito me desenvolver na escrita da língua portuguesa. Mas o falar, eu era adolescente que não atravessava a rua na faixa de segurança para os carros não me observarem. Eu preferia me jogar no meio dos carros, porque eu achava que na faixa de segurança o carro parado ele ia me observar e me julgar. Meu Deus. E aí, quando entrei na faculdade, então na Universidade de Jornalismo, para fazer um jornalismo, aquele jornalismo que era escrever e eventualmente conversar com uma ou outra fonte, mas no tete a tete, foi que eu me tornei mãe. Eu já trabalhava como assessora de imprensa, já estava cursando jornalismo e me tornei mãe. E eu venho de uma família muito tradicional. Eu tenho um pai de raízes germânicas, eu sou filha única, e o meu pai levava o meu boletim para o trabalho para mostrar quão boas eram as minhas notas. Então, assim, toda a expectativa de vida dele, de sucesso dele, porque ele saiu, então, da lavoura, cursou até a 5ª série, de certa forma, alguns pais fazem isso, né? Foi projetado em mim. Sim. Quando eu fico grávida, com 17 para 18 anos, é que o mundo dele cai. E aí ele me sentencia. Ele diz assim, você fez uma escolha, você jogou sua vida fora, eu sinto muito, mas você não vai ser nada na sua vida. Olha só. Só que hoje parece cruel, né? Sim. Mas eu sou muito parecida com ele. Então ele sabe que quando ele me disse isso, e eu sou teimosa pra caramba e orgulhosa que é uma coisa, e ele também é. Quando ele me disse isso, ele sabia que eu ia fazer de tudo para provar que ele estava errado. Então eu saio de casa, eu vou para o mercado de trabalho, meu filho nasce, eu saio de casa com o que tinha no meu quarto, com o que o pai do meu filho tinha no quarto dele, e vamos para o mercado. E aí fico desempregada na volta da licença maternidade. E na volta da licença maternidade, que é uma coisa, segundo dados da FGV,
ainda, quase 50% das mulheres, quando elas retornam da licença maternidade, elas são desligadas. É uma coisa que a mulher ainda enfrenta, e eu enfrentei. E aí, quando eu sou desligada da área que eu atuava como assessora de imprensa, porque eu precisaria estar cursando a faculdade, logo, eu saio de casa com um filho pequeno, eu não tenho dinheiro para cursar a faculdade, não existiam linhas de crédito, financiamento, nada disso. Eu vou para qual área? Que sempre tem oferta. A área comercial. Claro. E aí eu vou parar na telefonia. E aí eu vou ser promotora de vendas, de vender linha de telefone celular. Com termo de permanência. E assim começamos o nosso podcast, produção. Olha aí, que história inspiradora. Eu achei que tinha começado, eu já ia engatar aqui até os tempos de hoje, não ia parar mais. Você falou da idade aí, de entregar a idade e tal, mas olha só, eu também já estudei em Bhaskara. Para passar num concurso, que eu fui militar do Exército, eu tive que ir para a biblioteca pública da minha cidade, porque eu não tinha computador. Foi ter meu primeiro contato com o computador, eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Olha só. E a sua história parece... Você não tem a idade da minha mãe, com certeza, mas parece muito com a história da minha mãe. Minha mãe também teve essa mesma fase com meus avós. Os meus avós foram muito rudes com ela também. Sim. Engravidou, então agora vai trabalhar, vai casar e tal. Se vira. E hoje, depois de muito tempo até, a gente convenceu ela a voltar a estudar. Olha que legal. E aí ela criou eu, meu irmão, sendo manicure, e hoje ela é professora de biologia, que era o sonho dela e tal. A gente fica muito realizado até quando ela conta essa história, porque ela se incha toda e tal, né? Mas que história inspiradora a sua. Parabéns, parabéns. E essa questão da comunicação, você falou do primeiro emprego na área comercial. Eu acredito hoje que uma pessoa que se comunica bem, ela vende bem. E uma das coisas que a gente mais escuta falar, eu não trabalho com comercial, eu não preciso fazer isso, eu não preciso me comunicar e tal. E a gente esquece que a gente se vende a todo momento. A minha esposa até me critica muito, fala assim, eu não gosto de falar. Falei, Paula, se a gente está casada é porque você me falou alguma coisa que me interessou. Então você conversou com alguém sobre algo. Então a gente se vende o tempo todo, né? Sim. E pelo que eu já estudei sobre você, que eu te acompanho, sou um fã hoje, né? Gente, que honra! Eu vejo que você tem uma habilidade muito grande com comunicação, inclusive ensina as pessoas a se comunicarem bem. Sim, e tal. Conta um pouquinho pra gente como é essa história na comunicação propriamente dita, né? Pois é. E se comunicar, né? O que acontece? Quando eu me deparei com a necessidade de atuar na área comercial, porque eu não tinha ainda formação. Então, em não sendo formada em jornalismo, eu fui atuar em áreas que não exigiam formação. A assessoria de imprensa onde eu trabalhava, antes eu havia sido redatora de uma agência de publicidade. E aí fui trabalhar como assessora de imprensa. Como eu não podia continuar fazendo a faculdade, não tinha condições, eu fui para a área comercial. E aí, na área comercial, foi que eu descobri que é um barato conversar com as pessoas. Verdade. Eu fui parar atrás de um balcão para vender telefone de linha. R$149, 10 vezes de R$14,90. Onde R$149 era muito dinheiro na época. Era muito dinheiro. A gente está falando em 2002, 2003. Sim. Então, ali eu descobri, me dei conta de que é um barato resolver o problema das pessoas. E que é um barato tu voltar para casa quando tu escutou várias histórias e tu descobriu e se conectou com pessoas completamente diferentes e que tu aprendeu e descobriu que tu sabe conversar com qualquer tipo de pessoa. Sim. E ali eu entendi que era um barato me comunicar. E era ótimo me comunicar e era uma coisa que... E por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Quando eu fiz uma avaliação de feedback e era assessora de imprensa, o RH... Logo que eu fiquei grávida, eles me perguntaram assim, que outra área tu trabalharia dentro aqui da empresa que não fosse a área da comunicação e da assessoria de imprensa? E eu disse, e a gente tem que cuidar, a boca fala, eu jamais trabalharia com vendas ou com atendimento. Olha só. Quando eu voltei da licença e fui desligada, onde eu fui parar? Nessa área. E foi essa área que eu me desenvolvi. Então, assim, telefonia serviu demais, porque a telefonia é uma prestação de serviço. Eu acredito demais que qualquer profissional, médico, dentista, qualquer profissional deveria ser pré-requisito para tu de graduar em qualquer coisa, ter um serviço de prestação de serviço e atendimento a pessoas. Concordo. Então, assim, se você quer se formar médico, primeiro você vai atender, você vai servir. Sim. Depois você vai atender enquanto médico. Porque isso mostra pra gente, ensina pra gente tanta coisa, faz a gente com que a gente se coloque no lugar do outro, desenvolve a nossa habilidade comunicacional que é necessária para absolutamente todas as áreas. A gente se vende o tempo inteiro, só que a gente está sempre associando a venda a uma coisa que é um marketing e um marketing mal feito.
O que acontece? A internet está cheia de gente falando um monte de coisa, sem ter lugar de fala, sem ter propriedade para falar aquilo ali. Eu sempre digo que a internet, o meu ranço com a internet é esse, né? Tá cheio de gente que nunca pegou numa vassoura ensinando a varrer. Só que aí o cara que é bom, que pegou numa vassoura, que até construiu a vassoura, idealizou a vassoura, ele não aparece, porque ele não quer estar no meio dessas pessoas que estão fazendo mau marketing. E aí os bons se recolhem e a gente dá espaço para os charlatões. E esses estão se vendendo, sim, sem a menor vergonha na cara. Como estão se vendendo, né? Exatamente. Eu já caí em 2 historinhas aí de charlatões. Ah, é? Já comprei curso, já comprei mentoria. Curso de quem vende curso? E aí quando eu fui ver, o cara estava me dando curso, eu falei, meu Deus, eu acho que eu poderia estar dando curso para esse cara, perdi meu dinheiro. E é justamente por isso, porque às vezes as pessoas que podem trazer algo novo, que podem te dar muito, muito a acrescentar na sua carreira, na sua vida e tal, elas têm medo de se comunicar, elas têm medo de se posicionar, de se gravar, né? E hoje eu vejo que isso é muito importante. Para quem quer ser um bom profissional, precisa estar aqui, ó, dominando oratória, dominando a imagem, a postura e assim por diante. Eu gosto muito desse tema, a gente trabalha isso muito aqui na empresa. E a gente tem tentado até mudar bastante nosso posicionamento hoje no mercado digital, que é um dos principais mercados e tal. Mas boa parte dos nossos, vamos dizer, problemas, né, é que a gente não tem quem quer conversar com o público. Às vezes a pessoa sabe muito, a gente tem um excelente vendedor, um excelente consultor, poderia mostrar algo para o nosso cliente, uma excelente solução nessa prestação de serviço, mas a pessoa é tímida para poder falar em frente a uma câmera, em frente no microfone. E aí acaba sobrando pro chefe de vez em quando e tal, né? Virar host de podcast. Olha aí. Que a gente possa conduzir as ações aqui dentro da nossa empresa. Mas o exemplo arrasta, né? Então, espero. Assim, se o gestor está fazendo e ele dá oportunidade para os demais, o exemplo vai arrastar. Mas as pessoas, elas têm receio por isso, porque a internet, infelizmente, está se valendo, né, de um volume muito grande de pessoas que não entendem nada. A gente também foi ensinado. Isso vem aí de uma tradição antiga, de assim, não, você tem que ser humilde. Quantas vezes a gente escuta assim, seja humilde. Não, isso aí tá demais. E a mulher mais ainda, porque se a mulher ela se coloca de uma maneira mais firme, ou ela usa uma roupa colorida, ou ela gesticula muito, o que quando ela é pequena é dito pra ela? Senta direito, fala baixo. Cruze uma as menina pernas. não senta assim, uma menina não fala assim. Ou ainda, quando você cresce, então, e começa a ocupar os seus espaços, é dito para a mulher, inclusive, assim, tá querendo aparecer. O assunto mulher, ele vem muito à tona hoje em qualquer roda de negócios, entrevista. E eu fico um pouco preocupado em falar nesse tema, porque às vezes a gente fala assim, o que você como mulher e tal, e eu fico com receio de já ser preconceituoso na pergunta. Porque, por exemplo, eu já estou diferenciando a mulher, falando assim, mas você como mulher, eu falei, poxa, é uma profissional assim como um homem é profissional. Sim. Mas, como muita gente é crítico do assunto, tem várias pessoas que levantam a bandeira, inclusive, eu acho que de forma até errada, equivocada, deveria ser de forma mais séria. Eu percebo que hoje você tem uma liderança enorme na região até de Passo Fundo. Né? Sim. Liderando um time que é massa demais, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho se você realmente percebe que ser mulher, liderar como mulher, é realmente desafiador hoje nos nossos tempos, ou se realmente o pessoal exagera quando fala. Me conta, porque é difícil eu falar para você o que eu acho, porque eu não estou no papel da mulher. Né? Então, você que já venceu, que passou por essa história de vida, que teve o pai falando você não vai conseguir e tal, e conseguiu, né? Hoje você tem fãs, né? Eu queria ouvir de você um pouquinho o que é esse posicionamento feminino. Realmente faz diferença? É difícil? Qual é a virada de chave para a mulher hoje no mercado em geral, né? Sempre foi difícil e continua sendo difícil. Eu queria muito, meu maior desejo, assim, enquanto mulher, é que eu não precisasse do cargo. Que a competência chegasse primeiro numa mesa de negócio. De arrepiar. Isso seria o fundamental, que eu não precisasse usar o cargo. Agora, claro, evoluímos muito. Lá, o meu primeiro cargo de gestão foi com 22 anos. Eu comecei a liderar, porque aí de vendedora de balcão, eu me tornei atendente de loja, apareceu uma oportunidade para ser gerente regional, eu disse, eu vou. E aí me deram um carro, eu tinha carteira e não sabia dirigir, enfim, tudo isso aconteceu. Um carro todo adesivado, colorido, e lá estava eu voando as minhas tranças. Da terceira marcha eu puxava para a segunda, não sabia colocar a quarta, para ter uma ideia. Então, assim, sim, eu tive durante muito tempo, e que eu ensino hoje em oratória é sobre isso, é sobre a gente ter
a autonomia, mas principalmente a autoridade, não o autoritarismo, né? Mas eu tive muitas vezes que bater na mesa, muitas vezes eu fui chamada de nervosa, uma mulher muito brava, uma mulher muito séria, porque infelizmente para a mulher, ou ela é acessível e sorridente, ou ela é brava. E ela, ali, por ser brava, ela inclusive não está tendo nenhum relacionamento amoroso, ela está com algum problema de ordem pessoal. Eu gosto muito de um autor que é o Stuart Mill. Ele tem um livro chamado A Sujeição das Mulheres. E ele já trabalhava em Londres, né, há muitos anos atrás. Ele começou a trabalhar a presença da mulher e, na verdade, lutar pelo posicionamento da mulher para que elas pudessem estudar e trabalhar. Então, naquele período que ele escreveu, as mulheres já estavam podendo começar a, pelo menos, estudar. E aí tem um trecho que eu acho fantástico dele, que ele diz assim, ó, ele conversava com empresários, e os empresários diziam o seguinte: eu não gosto de contratar mulher porque elas têm as questões hormonais, né? Elas são muito nervosas, elas são muito explosivas, elas têm oscilações de humor. E aí ele diz o seguinte: sim, a mulher é nervosa, mas sabe por que ela é nervosa? Porque ela sabe o potencial que ela tem e não deixam ela mostrar que ela tem esse potencial, não dão espaço para ela mostrar esse potencial. Então, assim, toda vez que a gente vê uma mulher nervosa, uma mulher dando um chilique, é porque ela sabe que aquilo ali podia ser feito de um outro jeito, que ela tem voz, que ela tem vez, que ela tem potencial, mas não estão deixando. Então, não é desequilíbrio emocional, é vontade de fazer. Da mesma forma que até hoje, uma coisa que eu acho muito complicada é a gente falar, nossa, que mulher guerreira, porque a mulher, eu brigo muito com isso, né? Já aconteceu no nosso ambiente lá. Vi determinada coisa. Não, mas é que é mulher, né? Olha só, consegue ter uma visão macro. Quem disse que eu quero ter uma visão macro e olhar para tudo? Eu queria me concentrar numa coisa só, como os homens fazem. Mas não pode. Mas eu não posso. Então, assim, para que eu me inserisse no mercado de trabalho, o que eu tive que fazer enquanto mulher? Eu e todas as mulheres. Mostrar que eu sabia fazer tudo e mais um pouco. E não deixar uma brecha para que alguém achasse que eu não era competente. Por isso que eu me mato fazendo mais coisas do que me pedem. Por isso eu faço mais que obrigação. Por isso eu não largo os afazeres domésticos. Porque existe uma pressão de que eu preciso. Ok, eu estou no mercado, mas tu tem que ser uma ótima esposa também. E uma ótima mãe. Então, quem dera as mulheres não precisassem ser super mulheres. A gente queria também fazer só uma coisa muito bem feita. Então, o sexismo, e quando tu diz assim, enquanto mulher, eu não acho errado dizer enquanto mulher, porque enquanto mulher, sim, há muita dificuldade ainda. Eu já tive que ir para rodadas de negócio com o cabelo preso e com a camisa abotoada até aqui, para me parecer mais masculina, porque já era a terceira reunião que eu estava fazendo com esse player e ele não estava ainda me respeitando. E quando eu falo respeito, não é o desrespeito do deboche, da piada, mas não estava levando a minha opinião em consideração. De te ouvir, né? Exato. Quando a gente constrói uma autoridade, e a autoridade que a gente constrói com oratória, e principalmente com oratória feminina, é sobre falar e ter a sua opinião levada em consideração. Isso é autoridade. Sim. As pessoas te escutarem é uma coisa. Agora, escutarem o que você tem a dizer e considerar o que tu disse, aí a autoridade tá construída. Então, eu já tive que me parecer mais masculina e, de fato, a pessoa, naquele dia, fechou o negócio comigo. Olha só. E você trazendo essa história me fez lembrar, eu fui gestor em uma outra empresa e no meu setor, todas as pessoas que trabalhavam comigo eram mulheres, porque eu escolhi. Olha só. E aí, um colega meu, né, até na empresa, falou assim, Fábio, por que você só contrata mulher? E eu nunca tinha observado isso, que era só mulher. Mas porque todas elas que, na verdade, enquadraram no perfil que eu precisava, que precisava ser um pouco mais detalhista, igual você falou, generalista e tal. Quando ele me falou que eu parei para olhar, eu falei, nossa, é mesmo, eu só estou contratando mulheres e tal. Só que ele veio com um tom preconceituoso. Ele achou que eu estava contratando porque eu queria estar rodeado de mulheres e mal sabia ele que a minha esposa trabalhava comigo nessa empresa. Sim. Eu falei assim, meu Deus, o preconceito está nele. Nos pequenos detalhes e nele. E estava nele, obviamente nele. Né? Mas, de certa forma, tu estava também cumprindo e trazendo essa questão da tua mãe, né? Sim. Porque era o espaço que tu queria também que a tua mãe conquistasse, que de fato depois veio a conquistar. Então, eu, quando tive a oportunidade de me tornar gestora, lá com 22 anos, eu tinha meninos no time, porque eu coordenei promotores, mas eu contratei 95% de mulheres mães. Olha, jovens mães. Parabéns. Porque me via nessa situação. Foi emblemático uma menina que estava concorrendo à promotora de vendas e eu perguntei para ela, no auge da minha inexperiência, vamos lá, 22 anos recrutando pessoas, tá?
lá na ponta, eu atendia 25 municípios. E aí nós recrutávamos promotores de venda, que era o cargo que eu tinha. Eu fazia esse recrutamento e essa seleção. E aí eu disse, mas por que tu quer ser promotora, então? Né? Nós tínhamos 7, 8 candidatos. Ela mostrou a mão. Tá vendo essa unha ruída? Eu moro nos fundos da casa da minha sogra. E eu tenho uma filha pequena. Tudo que eu mais quero é pegar minha filha e meu marido e começar uma vida. Aquilo ali... Como que tu não vai olhar para uma pessoa dessa que, se eu nego a ela essa oportunidade, pode ser que ela desista dessa autonomia que ela está buscando. E aí eu estou apagando outra mulher. Só que é importante assim, e eu sempre digo, não é colocar a mulher nos lugares a qualquer custo porque a gente tem uma dívida histórica. Não é isso. É colocar a mulher competente onde ela merece estar, onde ela tem competência para estar. O cargo de gestão ele tem que ser preenchido pela pessoa mais competente, homem ou mulher. Não é a qualquer custo, porque parece aqui que eu estou levantando, estou ficando nervosa, levanto a bandeira da mulher e tal. Não é a mulher a qualquer custo, é a mulher competente, que tem competente para estar onde ela está. Para quem quer saber mais desses assuntos, tem um programa muito bom na Rádio Massa que chama Mulher Entende. Mulher não é à toa, né? E tá em quais dias da semana que tem? De segunda a sexta, às 9 da manhã. 104.1. Muito legal. Eu sou ouvinte e gosto muito dos assuntos. Nem sempre é um assunto só feminino, né? Não, e tem muita participação masculina. Então, Percebo. é sempre um assunto que mexe com o comportamento, com a forma de pensar das pessoas. A gente instiga. É um programa que devolve para as pessoas a pergunta. Então, não é sobre a Rochelle falando, mas é sobre as pessoas nos ensinando. Por isso que o bate-papo é tão rico, né? A gente aprende demais. Muito. Essa é a graça da comunicação e a gente está se afastando disso. Sim. Porque agora a gente está acelerando o áudio, a gente está enviando áudio, o ChatGPT está escrevendo para a gente. A gente está perdendo a nossa capacidade mínima de comunicação. É verdade. Esses dias eu vi, e agora já estou desviando o assunto, mas depois tu me puxa de volta. Não. Eu vi uma postagem, e está acontecendo bastante, tá? De uma empresa que pôs um texto para uma legenda de um vídeo, e lá no finalzinho, se você quiser um texto mais criativo para um Reels, eu posso fazer, o que acha? O textinho do ChatGPT. Ela esqueceu de tirar. Só que, gente, era um texto de um parágrafo. Então, assim, eu preciso me valer de uma tecnologia hoje em dia para me comunicar de forma escrita, para escrever um parágrafo de algo que eu vivenciei, porque ali se tratava de uma narrativa, de uma coisa que essa pessoa estava diretamente envolvida. Isso é uma preguiça sem tamanho. O que vai acontecer? Vai afastar cada vez mais as pessoas da sua capacidade comunicacional. Sim. O meu áudio, às vezes, eu nem quero que tu mande um áudio, mas me escreva, o chat escreve para mim. E olha, aí eu vou perdendo isso, vou me afastando cada vez mais. Isso é muito sério, sabe por quê? A gente aqui no Memorial Vera Cruz, por exemplo, a gente fala de luto. E aí, muitas das vezes, a gente quer trazer mensagens, a gente quer ir para a rádio falar de alguma coisa e tal, e a gente dá uma buscadinha ali no ChatGPT e tal. Só que a gente quer falar de uma forma mais leve, uma forma correta de ser falado. Porque o luto, ele tem que ser falado. Sim. E aí, a gente busca no ChatGPT. E aí, ele busca em imagens, em textos que já existem. Claro. E aí, não traz essa mensagem que a gente quer passar. E aí, o nosso time criativo que está aqui na produção hoje tem que ficar... Que lute! Que tem que fazer prompt ali, talvez, ideal, mesmo assim não vem. Mas, muitas das vezes, o nosso texto ele é criado ali no rascunhão, à mão, e levando como um vídeo, ou como um texto, uma legenda, para falar de uma forma que ninguém fala. Porque as pessoas não entendem que, por mais que você coloque no ChatGPT, o texto vai mudar, mas a linguagem é a mesma. A gente tom consegue é o mesmo. perceber exatamente quando o texto é feito pelo chat. Perfeito. O uso dos travessões, o uso dos emojis, a estrutura do texto. E outra, no momento que você faz isso, primeiro, que o Memorial faz coisas que ninguém faz. Então, de onde é que o chat vai buscar histórico do que é feito se ninguém fez e é o Memorial que está fazendo? Perfeito. Então, não vai existir isso, porque vocês são inovadores na essência já. E segundo, eles não pegam a essência. Sim. Eles não pegam... Olha quantas vezes já aconteceu, eu falo para os meus alunos isso. Tu tá contando uma história e tu quer falar de um sentimento que te veio numa situação. E aí tu travou naquele sentimento. Daí eu me senti... Aí outra pessoa diz, nervosa. Não é nervosa. Ansiosa. Não é ansiosa. E tu fica buscando porque tem uma palavra específica e só aquela vai resumir exatamente como tu te sentiu. Perfeito. O chat não sabe disso. Não sabe. Então, quando você devolve para ele isso, ele não sabe exatamente o sentimento que está envolvido aqui dos colaboradores quando eles estão prestando uma assistência, quando eles conversam com o cliente. O chat não sabe disso. Sim. Então, ele nunca vai saber. Ele nunca vai substituir
o que a pessoa está sentindo e exatamente o que ela está querendo comunicar. E aqui ainda tem uma coisa muito importante, que é o sentimento, a emoção. O ChatGPT, ele jamais vai entender a sua emoção do momento. Não. A gente tem um serviço aqui de cerimonial. Sim. E a gente presta uma homenagem para a família se despedir ali, conta a história um pouco do ente querido que está indo embora e tal. E muitas das vezes você só percebe o quanto aquela pessoa quer falar daquela mensagem específica porque ela te abraça e chora. O ChatGPT vai entender isso? Não vai. Não vai. Olha, me arrepiei, porque aí o que acontece? Ali está a comunicação. Aí como é que tu vai me dizer que as pessoas não precisam estar perto das pessoas para se comunicar? Perfeito. Pessoas precisam de pessoas, nós somos seres relacionais. A gente só chegou até aqui porque a gente estava em conjunto, a gente estava com outras pessoas. Concordo. E de repente agora a gente terceiriza tudo, a gente transforma tudo em business, tudo em negócio. Verdade. E a gente acaba se afastando disso. Tem coisas que só um abraço vão... Ai, eu vou chorar. E só um abraço vai realmente comunicar. E a comunicação é isso. A comunicação ela é falada, ela é sentida, ela é vivenciada, ela é no corpo, ela é usando a integralidade do ser. Perfeito, perfeito. Eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante. Até um advogado que falou assim, vocês advogados que têm medo de serem substituídos pela inteligência artificial, não tenham medo, mas saibam utilizar a inteligência artificial para não serem substituídos. Eu acho que esse é o caminho que toda profissão vai ter que seguir. A gente vai ter que conhecer sobre o assunto, mas a gente não pode deixar um robô cuidar de sentimento, de situações que só um humano pode cuidar hoje, que é o que a gente faz aqui no Memorial Veracruz, ou com qualquer outra empresa que a gente trata de luto, do sentimento e da memória. Como é que você vai valorizar a memória na intensidade que você precisa? Só você viveu. Só você viveu. Só você viu. Só você sabe o que você sentiu. Eu só vou saber fazer a leitura disso no seu tom de voz, no seu olhar, no seu lacrimejar. Perfeito. E o ChatGPT, isso ele ainda não consegue, eu acho que não vai conseguir. Eu duvido que vai conseguir. E sim, a gente não quer negar a tecnologia. Não. Nossa, vai evoluir e vai evoluir mais. E que bom, a gente pode se valer para questões simples, coisas que não fazem a diferença na nossa vida. Agora, tu colocar na mão do chat um negócio que é o teu negócio, o teu business, tu vai colocar informação ali. Outra, não se tem muita segurança também de informações super confidenciais que as pessoas estão jogando ali no chat. E aí? Sim. E se de repente dados muito sensíveis com relação à tua empresa, né, vão parar onde depois? Então a gente não tem muita normativa com relação a esse ambiente também. Ele é tentador. Agora, ele é perigoso. Nós vimos, né, recentemente questão de suicídio relacionado a as pessoas se consultarem com o chat inclusive, né, sugerindo que a pessoa siga atentando contra a própria vida. Então, é um caminho muito, muito perigoso. E nada substitui a gente conversar com outro ser humano, né? A pessoa precisa de pessoa. Vamos aproveitar esse gancho, então, para falar um pouco sobre rádio. Eu tô o podcast inteiro esperando esse momento, que era o sonho da minha vida. né? Então vamos, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá, bora. Como que foi a sua entrada na rádio? Fala assim, olha, eu consegui um emprego na rádio primeiro. Como que foi o primeiro? Me diz como que foi isso, essa abordagem. É muito interessante, porque eu tenho que voltar lá, ainda lá, né, na telefonia. Então, depois de telefonia, eu fui parar em empresas de televisão, como telecomunicações, né? Mas fui parar em empresas de comunicação, RBS TV, TV Pampa, Gazeta Grupo de Comunicações, em Santa Cruz do Sul. E aí, na Gazeta Grupo de Comunicações, fui gerente de circulação do jornal. Inclusive, o jornal ainda perdura. E algumas cidades que o jornal ainda é muito forte. E o jornal, na verdade, ele está se reinventando um pouco, mas ele está virando um tipo de comunicação muito segmentada, ultra segmentada. Assim como, né, a TV, os aplicativos e tudo mais. E aí fui gerente do jornal, comercial do jornal, gerente de assinatura e fui gerente de marketing do grupo. E aí eu fazia uma participação em um programa chamado Chá da Uma, um programa feito só com mulheres, que acontecia 13h, que era um bate-papo. Esse foi a minha primeira inserção em rádio, porque antes as minhas inserções eram em veículos de comunicação, sempre com olhar de marketing e olhar comercial. E aí sim, eu já estava como professora de oratória, já estou há mais de 10 anos, e aí já fazia isso no meu terceiro turno. E aí, como professora de oratória, também sempre ensinei todos os perrengues e batidas na mesa e elevações de tom de voz que eu tive que ter ao longo da carreira para ser ouvida e respeitada, junto, é claro, com muito estudo e formação, né? E me tornei professora. E aí, minha primeira entrada em rádio foi lá em Santa Cruz do Sul, na Gazeta Grupo de Comunicações, como comentarista do Chá da Uma. Aí, vim para Passo Fundo para um outro projeto. A minha ideia era só dar aula.
Um projeto de transição de carreira e tudo mais. Acabei indo trabalhar no Grupo RBS, fiquei um tempo no Grupo RBS e disse, não, gente, eu preciso focar nas aulas, essa coisa está ficando grande e eu preciso me focar nisso. Quando eu decido sair, veio o convite para a Rádio Massa. Estamos, prefeito de Chapecó, né, João Rodrigues, Sim. que é o proprietário da rádio, me liga e diz assim, estou comprando uma rádio aí em Passo Fundo, vou transformá-la em Massa FM e quero você nesse projeto de transição e de construção dessa rádio. Aí o que eu pensei? Vamos lá. Primeiro, meu gênero musical favorito não é o sertanejo. É o meu. Vamos ver se é o teu. Eu duvido que seja o teu. Será? Vamos lá, vamos fazer o teste. Vamos lá. O teu gênero, ele toca normalmente em rádios? Tem uma rádio segmentada que toca ele? Exatamente ele, não. Olha, de repente pode ser. Eu gosto mais daquele sertanejo estilo Almir Sater e tal. Tá. Mas o teu gênero favorito? Agora você me deixou curioso até aqui. Eu tô até com medo de responder. Bom, o meu gênero musical favorito, que eu arrasto desde a adolescência, é o heavy metal. Sim. Metal melódico, heavy metal e rock progressivo. Sim. E o teu? Peguei Até porque o sertanejo ele vem dessa derivação, né? Pode ser, inclusive eu vou usar o exemplo do Almir Sater, que ele falou assim, eu acho que hoje eu sou muito mais roqueiro do que do sertanejo. E tu sabia que o Sérgio Reis era roqueiro antes de ser sertanejo? Pois é. E o Sérgio Reis, pra mim, foi a figura do Menino da Porteira. Eu achei que ele tivesse nascido numa fazenda e ele fosse o próprio Menino da Porteira. Tocando berrante. Exatamente, se tivesse nascido com aquele chapéu. Aí me deparo com o fato de que ele era um roqueiro que não deu muito certo e se tornou um sertanejo que toca berrante. Olha só. Viu só? Mas, voltando então, o meu gênero musical, né, favorito não é o sertanejo, apesar de gostar demais, mas no top, né, tá lá o rock progressivo e tudo mais. Bom, fui chamada para uma rádio ultra segmentada, que toca sertanejo, num mercado que já tem mais de 10 rádios. E que tem rádios na ponta, na liderança. E eu pensei assim, gente, isso é um desafio do caramba. E muita gente me disse, olha, Rochelle, tu vai para um terreno complicado, mais uma rádio, tu vai só dividir mercado e tudo mais, né? Só que assim, eu tenho que lembrar do meu pai, né? Eu sou alemoa e eu sou teimosa pra caramba, porque teimoso é quem teima com o alemão. A melhor maneira de tu dizer para um alemão fazer alguma coisa é dizer que ele não consegue. E aí, com base nisso, eu disse, não, quer saber? Então vamos, mas eu vou para colocar essa rádio de uma forma que as pessoas se identifiquem e que a gente vai ser reconhecido. Porque eu acredito muito nisso e sempre onde eu trabalhei foi assim. E isso é uma coisa de criação, vem do meu pai. Trabalha para deixar marca. Trabalha para que quando você saia você possa dizer, enquanto eu estive lá, eu fiz, não precisa ser grandes coisas, mas deixou lembranças significativas. Fiz bem feito. Exatamente. Então, enquanto eu estive lá, aconteceu isso. E aí, trabalhar por deixar marca, legado, propósito. Então, o meu propósito, assim, ele começou quando eu comecei a trabalhar. Porque meu propósito nunca foi ser comunicadora, né? Eu era uma aspirante a jornalista que queria trabalhar na guerra e mandar as notícias datilografadas na máquina de escrever, pelo correio. E aí depois, sim, o advento da internet e tudo mais, fui para a área comercial, descobri que sabia falar, e aí sim, em cargos de liderança, entendi que vi muitas mulheres não conseguirem cargos de gestão e de liderança. Inclusive, em Santa Cruz do Sul, promovemos, minha sócia e eu, workshops gratuitos para mulheres que estavam ou gostariam de estar em cargo de gestão e não conseguiam, onde eu trabalhava postura, voz, marketing pessoal e a minha sócia, imagem e estilo. Legal. E por quê? Porque sempre vi nas mulheres muito mais dificuldade de ascensão e de serem ouvidas por uma série de fatores. E aí vai toda a construção, né, da linguagem silenciosa, o uso do corpo, voz, entonação, projeção, potência, inclusive engrossar a voz, há exercício para deixar a voz da mulher mais grave para que ela seja ouvida. Olha só. Às vezes tem o formato do dente da gengiva, que transmite um pouco de infantilidade. Às vezes tu não consegue liderar um time masculino, não porque conscientemente o time diga assim, nossa, ela me parece infantil, porque ela não tem atitudes infantis, mas algo no visual remete a algo assim que lembra a irmã, que lembra alguém que é menor. Sim. E não consegue liderar. Então, a partir daí, sempre identifiquei que as mulheres precisavam disso. E aí, no rádio, voltando à questão do rádio, daí foi na Gazeta, lá em Santa Cruz, que eu comecei no rádio. Quando vim para cá, assumi essa posição de liderança,
de liderança da rádio e, posteriormente, com muito orgulho, a liderança da rádio também. Que né? legal. E a gente está muito feliz, assim, em fazer esse trabalho. Parabéns. E, enquanto mulher, assim, é muito gratificante, assim, é que muito legal. gratificante. Que legal. E a rádio, hoje a gente estava até falando aqui antes de começar o podcast, eu escuto muito mais hoje rádio do que qualquer outro, do que TV, do que qualquer outro streaming e tal, porque é o horário que eu tenho de lazer, é o horário que eu estou dirigindo para minha casa. No deslocamento. Então eu fico ali ouvindo vocês, assim, e tentando até aprender agora um pouco, né? Ai, que legal. Mas a gente sabe da influência do digital hoje. Sim. Que a gente está vivendo atualmente, ela está muito forte. Aqui está um grande exemplo, né? E como que está sendo para vocês na rádio hoje fazer esse momento de transição ou não transição? Me diz como é que está na atualidade, o que a rádio está enxergando com relação a esse cenário hoje? O rádio foi o veículo que mais se adaptou ao digital. Se hoje a gente for pensar o digital, o rádio é o que mais se assemelha, em velocidade, inclusive, porque o rádio é mais veloz do que a internet. Sim. Hoje, por exemplo, na questão das enchentes, as pessoas ficaram sem internet. Como as pessoas se comunicaram, entenderam o que estava acontecendo? Através do rádio. Então, assim, o rádio, ele conversou muito mais com o digital do que a gente imaginava. A gente imaginava que seria a televisão, por uma questão de imagens. E o rádio conseguiu se adaptar muito facilmente, fazendo o quê? Transmitindo os programas também, pro digital, mas também trabalhando as suas plataformas, porque o rádio quebra aquilo que a gente falava antes. Antigamente a gente tinha a figura do locutor, que era aquele cara que ficava com aquela voz maravilhosa, e ninguém tinha acesso, tu não me contou que tu queria olhar ali na janelinha, né, para descobrir quem era o locutor, e aí eu ainda brinquei que normalmente era uma pessoa que nem era tão, né, provida de beleza, depois que a gente descobria que a voz não combinava com a pessoa. Hoje a gente tem a figura do comunicador. Então todo mundo quer saber quem é aquela voz. Então o digital vem para mostrar nas redes sociais e nas transmissões ao vivo quem é aquela voz, mas não só quem é aquela voz, quem é aquela personalidade. Então, hoje, a figura é do comunicador, é uma pessoa que conversa contigo, te acessa e que eu tenho curiosidade de ir lá seguir ele, ver quem ele é, do que ele gosta, o que ele faz, porque ele também me influencia. Por isso, o rádio se transformou em algo tão fácil de fazer essa interlocução. Segundo, as pessoas gostam de ouvir o rádio pela questão da previsibilidade, da não previsibilidade. Quando você vai para o streaming e você quer consumir conteúdo de notícias, você vai lá e acessa ou assina, ou enfim, coloca na playlist as notícias. Agora eu quero um pouquinho de música. Eu preciso fazer um movimento para alternar com música. No rádio, tu tem uma jornada onde tu vai alternando entre música e informação. Informação que faz diferença para a tua vida, porque a informação macro tu consegue em qualquer lugar, que está acontecendo no país e no mundo. Mas o hiperlocal do rádio é fundamental. Então, a via está bloqueada para eu chegar em casa. Qual é a minha via alternativa? Você está ouvindo no rádio. Então, você é impactado com um comercial de algum produto que você pode vir a querer. Você tem um comunicador conversando contigo. E as pessoas querem conversar, e esse foi o grande trunfo da massa aqui. A gente identificou que as pessoas, e Passo Fundo, por ser uma cidade tão plural e multicultural, as pessoas sentiam falta de uma identidade única. E a gente não quer que todo mundo seja igual e goste das mesmas coisas. Mas a massa, de certa forma, conseguiu chegar em diversos grupos, em diversas tribos. E as pessoas se sentiram pertencentes a alguma coisa. E aí, todo mundo quer se sentir pertencente porque é um instinto de defesa, né? Eu quero ser previsível, eu quero estar perto de pessoas parecidas comigo porque é mais seguro. Sim. Então, a massa veio para isso, assim, para dar voz. E também, principalmente, né, para ouvir as pessoas, os ouvintes, e considerar a opinião delas também. Então, no momento que a gente coloca um ouvinte no ar, ele sente que ele é respeitado, ele sente que ele é ouvido. E a gente tem na nossa janela de programação, do início da manhã ao final do dia, a participação das pessoas. Você sabe que esse foi um dos principais motivos para a gente se aproximar mais da Rádio Massa? Ah, é? A gente tem um objetivo aqui de aproximar mais os nossos clientes, bater um papo, falar do que ele quiser, entender que somos uma empresa como qualquer outra, que a gente fala de coisas boas também, Sim. Que a gente valoriza a vida. Inclusive, um dos nossos patrocinadores agora é o Benfy, que a gente está divulgando, que a gente está... O Benfy, o foco dele é a qualidade de vida dos nossos clientes. Então, ele leva descontos, ele dá acesso a coisas que eram difíceis. Ah, que legal. Com um preço muito acessível. Quem quiser conhecer, entre no site, acesse lá Benfy, que a gente vai estar mostrando para vocês tudo que a gente leva de bom num preço muito acessível para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor, porque o nosso foco aqui é a vida, a gente valoriza a vida e a memória. E
uma das coisas que eu sempre falo até com as nossas equipes aqui é que a empresa só é uma boa empresa quando o cliente fala que ela é uma boa empresa. Não é número, é o cliente indicando e tal. E o cliente só faz isso quando ele tem uma excelente experiência com a sua empresa. E se você só consegue ter uma excelente experiência com o seu cliente quando você comunica com o seu cliente. Sim. Quando você fala a língua dele. Sim. Quando você fala o que ele quer ouvir e tal. E a gente é parceiro em projetos também e tal. E eu gosto muito do que vocês fazem lá. Tem o Meu Bairro é Massa e tal. Isso aí. E eu até fiz uma postagem um dia no LinkedIn. Eu falei, quer conhecer seu cliente? Esteja junto dele. Vá para perto dele, comunique-se com ele, veja o que ele gosta, veja o que ele precisa. Um dos principais problemas nas empresas hoje que eu vejo, e eu já passei por algumas que cometeu esse erro, é o seguinte: vou construir um produto X porque eu vou vender e vai ser muito bom, mas ele esquece de perguntar para o seu cliente quer. O mercado sempre dita a regra, não é o contrário. A gente não cria nada. Acredito assim, que o único player que criou necessidade no consumidor foi a Apple. Sim. Foi só ele que inventou que eu precisava de um iPhone que só se conecta com ele mesmo, que só conversa com o cabo dele mesmo e tudo mais. De resto, sempre é o mercado que dita. Então, assim, quando a gente quer ser inovador, a gente tem que primeiro perguntar ao mercado o que é essa inovação. Ele está necessitando dessa inovação, senão não é inovação. Senão é um capricho meu. E a melhor maneira de perguntar para o mercado é estar perto do mercado. E sentir o que o mercado Para de perguntar para o chat GPT, né? Por favor, tenho ranço. Mas sim, estar perto e ainda mais se colocar um pouco no lugar. Sim. Teve acho que a Patrícia Davidson, ela na década de 70, 80, ela trabalhava para uma fábrica de geladeiras. Lá nos Estados Unidos. E naquela época, sim, muitas indústrias e fábricas de geladeira começaram a surgir. Sim. Bom, eu preciso vender. Quem é que não está comprando? Quem é que comprava pós-revoluções ali, né? O lifestyle americano. Era a família jovem, né? Pai, mãe, filho compra uma geladeira nova. As pessoas velhas não estavam comprando geladeira nova. O que ela fez? O desafio dela era criar um design de geladeira inteligente, interessante para pessoas idosas. O que ela poderia fazer? Naquela época, que nem se falava em persona, se falava só em público-alvo, idosos. O que ela podia fazer? Perguntar para idosos. Mas não, ela se vestiu como uma idosa, ela pôs peso na lombar, peso nas pernas dentro das meias, pôs um óculos que dificultava a visão dela e foi visitar casas de pessoas idosas para ver a geladeira e manusear a geladeira dessas pessoas. E aí ela, enquanto vestida daquela forma, ela tinha mais confiança, obviamente, das pessoas de idade, ou seja, é uma igual, e ela manuseando a geladeira e vendo que a luz era meio fraca ali dentro, a porta era pesada, a bandeja de legumes ficava muito baixa, ela conseguiu transformar o design das geladeiras por uma geladeira melhor. Só que ela teve que estar perto. E ela teve que, inclusive, quase que se transformar numa pessoa de idade para conseguir ter esse entendimento. Então, para que eu possa fazer algo por alguém e oferecer o melhor, eu tenho que muito me colocar no lugar dele. Sim. E para isso é perto. Sim. É estando perto. Aqui no Memorial Vera Cruz, inclusive, a gente tem um objetivo muito grande com isso, que é mostrar para o cliente que a gente é uma empresa séria. E a gente só consegue fazer isso quando a gente se aproxima realmente do cliente. O nosso mercado, que é o mercado de cuidado da morte, é o famoso Death Care, é um mercado que ainda é muito mal visto, porque existem empresas que estão focadas simplesmente no dinheiro do cliente. Se aproveitando de um momento de dor para faturar, né? Justamente. Então, é a imagem que foi perpetuada, infelizmente. O cliente, a empresa, ela aprendeu a olhar para a dor do cliente e aproveitar daquilo. E aqui a gente tenta fazer completamente diferente. Fala assim, vamos tratar desse assunto no momento que você está bem, que você tem capacidade plena de tomar decisões e fazer a melhor decisão, a melhor escolha para você neste momento, do que no momento de dor, onde você não está querendo nem pensar, você só quer chorar. Não consegue. Você está afetado por outras emoções, que não são racionais. O teu racional, ele some naquela hora. Perfeito. E é porque a gente está perto do cliente. A gente já percebeu isso várias vezes. Muitas das vezes o cliente vem aqui, ele não quer se planejar, ele não quer... Tá tudo bem, a gente atende do mesmo jeito, com o mesmo carinho. Mas aí a gente começou a perceber que ele realmente... a faculdade de decisões dele fica muito prejudicada por conta do sentimento que ele está vivendo naquele momento. E aí a gente começa agora a fazer um trabalho de educação, de planeje, vem aqui, conversa, vamos falar disso, vamos falar do luto. O luto tem que ser falado. Todo mundo aqui vai falar disso um dia, querendo ou não, né? Então, por que não falar no momento onde você está com o seu
vamos falar do psicológico, estável Sim. e não abalado. Sim. Né? Então isso pra gente é muito importante e a gente só aprendeu isso fazendo o que as grandes empresas como a Rádio Massa faz, estando perto do cliente e vivendo a dor do cliente, né? As emoções do cliente. Sim. Então, isso que vocês fazem é muito importante, é muito importante. Vou até aproveitar essa questão de estar perto do cliente, porque muitas das vezes, assim, tem gente para mim que chega para mim e fala assim, Fábio, por que você resolveu trabalhar na área do funerária? De funerária, de cemitério, do funeral em si. Eu falo, cara, eu não escolhi trabalhar isso. Na época eu precisava trabalhar, foi o que apareceu, mas hoje eu tenho um propósito com isso, porque eu identifiquei a necessidade que tem no nosso país hoje, que é muito grande. Não sei se você sabe desse dado, mas somente 2% da população brasileira se planeja para a morte. 2%? Enquanto nos Estados Unidos a gente já chega perto dos 20%. Gente, eu jurava que assim, pelo menos 5, 7, as 2 é pouquíssimo. É muito pouco. E a gente, hoje, eu levei como propósito para minha vida tentar construir uma empresa que eduque a população brasileira a entender sobre o assunto e não ser abusada num pior dia da vida dela. Então, é muito importante para a gente que tem algum propósito na vida se inspirar em alguma coisa. Eu tenho várias inspirações do setor que eu pesquiso hoje em dia e eu queria saber das suas inspirações. Falei assim, olha, hoje eu faço o que eu faço, eu sou a primeira colocada na região e tal, porque isso me inspirou e isso me levou a ser o que eu sou hoje. Conta pra gente um pouquinho sobre essas inspirações. Na verdade, as pessoas que me inspiraram foram os meus grandes gestores. Foram os gestores que me empoderaram durante esse processo. Sempre que eu estou assumindo um papel, um lugar, eu lembro das pessoas que disseram para mim as coisas que hoje eu falo para as pessoas. Hoje eu também falo sobre o que eu gostaria que tivessem me dito, mas eu tive grandes mentores ao longo dessa trajetória que entenderam, reconheceram o meu potencial. A gente precisa, e precisa até hoje ainda, de homens, às vezes, que validem o nosso potencial. Eu tive grandes validadores ao longo dessa trajetória. Então, quando eu falo sobre inspiração, eu me inspiro na trajetória profissional desses que me ajudaram. Primeiro, por um sentimento de gratidão e segundo, porque eles me colocaram, de certa forma, onde eu estou. Se tratando de empresas, grandes inspirações foram todas as empresas que eu já trabalhei. Então, quando eu falo da Vivo foi uma escola gigante de atendimento, de ponta, de resolver problema do cliente no balcão. Foi gigante a experiência e o crescimento, pensando numa multinacional, em algo que, uma empresa que foi pioneira e foi de uma fusão, né? Foi resultado de uma fusão, e que eu entrei nesse momento de fusão, ou seja, eu entrei nesse momento exponencial de crescimento. E é muito bom a gente entrar numa empresa quando a empresa está expandindo e quando a gente é jovem, porque a gente começa a entender processos. Ali eu aprendi muito sobre processos. Depois, Grupo RBS, sem dúvidas. O Grupo RBS, para mim, foi case de novo, processos, modo de ser e fazer. Eu nunca esqueço. Quando a gente entra lá, na época era dito assim, esse aqui é o nosso modo de ser e o nosso modo de fazer. E isso eu levo até hoje. Hoje a rede Massa não tem, mas eu tenho o meu modo de ser e fazer. Sim. Que é o modo de ser e fazer que o time tem também. Legal. E hoje, dentro da Massa, todo mundo sabe o que faz e por que faz o que faz. Essa é a diferença. É um tipo de gestão que é muito inspirada, tanto na Vivo, Grupo RBS, TV Pampa, que eu tive uma passagem, e Gazeta, Grupo de Comunicações. Todas essas empresas, elas tinham processos muito bem definidos e elas tinham uma coisa em comum, que era deixar muito claro por que você tinha que fazer o que você estava fazendo. Entendi. E eu sempre tive essa clareza e essa abertura, porque há empresas que elas escondem, elas só dizem, bom, eu estou no cargo de gestão, eu preciso que você faça, isso é uma informação confidencial. Mas a ponta ok, mas eu preciso que você faça para que esse sistema fique assim, para que depois a gente chegue... O colega, o colaborador, ele vai trabalhar de uma forma muito diferente se ele sabe por que ele está fazendo aquilo ali. Senão ele se torna só uma pessoa que decorou um processo e vai repetir o processo e não vai pensar de acordo com a necessidade da empresa. Então, acho que a minha inspiração vem de onde eu já trabalhei. Porque é difícil a gente se inspirar em empresas que a gente assiste ou que a gente não estava dentro, porque eu estou me valendo de uma visão que eles escolheram mostrar para mim, que às vezes não é a cultura deles, não. Então, assim, com as culturas que eu vivi, me inspiraram. Cada uma com a sua particularidade. Claro. Né? Mas o que me deixa muito feliz e a minha decisão de ir para a Massa também foi a autonomia
de construir algo. Apesar da rede, ela determinar para a gente uma programação musical e os estilos e nomes dos programas, a gente tem uma autonomia muito grande, por exemplo, para trabalhar o digital. Sim. E como eu gosto, como eu falei antes, né, de estar numa empresa e quando sair poder dizer que eu fui parte ou né, trabalhei para que ela chegasse em determinado lugar ou implantasse determinado sistema, deixar legado, deixar marca, isso para mim é fundamental, ter liberdade para criar também. Sim. Então isso eu tive nas empresas que eu trabalhei, a liberdade para criar. Eu acho que eu me inspiro bastante em empresas que dão liberdade para criação, assim, que tem uma gestão um pouquinho mais horizontal, assim, uma porta do diretor aberta, sabe? Sim. Se tu tem uma ideia, qualquer um pode bater ali e trocar uma ideia. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu também tenho várias pessoas que me inspiram, inclusive, que são exemplos para mim, mas são pessoas que trabalharam realmente comigo. Eu assisti aquela pessoa fazendo e você fica, eu queria ser igual a essa pessoa. Exatamente, né? Exatamente. A melhor coisa é tu olhar para uma pessoa e dizer assim, cara, ou tu ir para um almoço, 10 minutos de almoço daquela pessoa são suficientes por um MBA, por uma pós-graduação, e você sai dizendo assim, cara, eu tive a nata da nata aqui. É verdade. Porque eu me deparo com muitas pessoas assim, vou fazer então uma imersão, aquelas mentorias, eu fico uma madrugada dentro, ok, é um boom. Que se vale das tuas emoções, né? É música, é som, é cheiro, é tudo aquilo ali. Sim. Tu sai dali, mas ele não sustenta. É verdade. Porque ele foi um autoestímulo numa vez só e você não vai conseguir manter isso aqui. Às vezes, uma conversa com um líder e você senta com ele ali durante um almoço, uma conversa despretensiosa, ele te ensina algo que tu leva para a vida. Eu tive gestores, assim, fantásticos. Inclusive, um gestor que eu gosto muito e que me inspiro, numa dos momentos em que eu pedi o desligamento, porque a partir daquele momento, né, da telefonia, eu sempre pedi o desligamento das empresas para ir para outras empresas de comunicação, eu tive uma situação que um gestor de uma empresa onde eu trabalhei, me deparei com ele, encontrei com ele num evento, e ele recolheu a mão na hora de me cumprimentar. Nossa. E quem estava comigo era o meu atual gestor. Sim. E eu não tinha 30 anos ainda, né? E ele me pegou pelo braço, estava no cargo de gestão de uma TV, e ele me pegou pelo braço e foi falando aqui, respira, não te abala, vamos ali para o fundo, vamos lá tomar uma água, olha para frente, e me levou lá para o fundo da sala. Eu nunca esqueço dessa atitude. Porque ele podia dizer, não dá bola. E ele sabia que aquilo ali ia me desequilibrar tanto, porque doeu para mim pedir para sair daquela empresa, né? Então, assim, são essas pessoas que a gente tem que olhar. Não só a qualidade delas técnica, a qualidade que elas entregam tecnicamente, mas como essas pessoas trataram outras pessoas. O dia a dia ali, né? Como eles conseguiram olhar para outro ser humano dentro das corporações, que a gente sabe que o business é isso, a gente precisa acolher, mas a gente tem resultado para entregar. Sim. Então, assim, como esses gestores, esses líderes que eu me inspiram, eles cuidaram de outras pessoas. Isso para mim também foi fundamental. Esse foi um momento bem marcante na minha vida aí. Imagino. Foi ruim. Imagino. É ruim. Foi ruim. Mas até os exemplos negativos são exemplos, né? A gente cresce no sofrimento, né? Verdade. Quem dera a gente não precisasse, Eu sou ex-militar e tinha um ditado lá que eles falavam muito, que era lições aprendidas na dor jamais serão esquecidas. Isso aí. E é verdade. Isso não aí. tem como, né? Isso aí. Eu achava um exagero na época, mas é verdade. A gente não esquece. É verdade. E são as que marcam. São as que marcam. A gente pode crescer, assim, pela felicidade, pela satisfação. É pela dor. Sim. É pela dor, porque fica marcado a ferro e fogo. Tenho mais uma que, quando meu filho voltou do exército, eu fiz um bolinho temático para ele e escrevi. De repente, tu vai conhecer essa expressão. Eu escrevi um bem-vindo para ele e disse assim, aqui também é proibido acolchambrar. Sim, muito bom, muito bom. Então, lá não podia acolchambrar, mas aqui também não, É verdade. Aí, ele, quando ele voltou do exército, ele teve essas boas-vindas lá em casa. Que já para avisar que ele legal. Que ele Parabéns tá no por ter permitido ele ir. Tem muito pai que protege o filho hoje em dia, falando, não quero que meu filho sirva e tal. Eu falei, se eu tiver 10 filhos, 11, 20, 30, os 30 vão pro exército passar pelo menos um ano lá. Foi uma grande experiência. Para mim foi uma grande experiência. Eu não me ingressei no exército como soldado. Na época eu tive a graça de passar num concurso. E aí eu fiquei 7 anos lá. Depois eu decidi sair. Sim. Mas para mim foi uma baita experiência. Uma baita experiência, assim, até como líder hoje, sabe? Saber entender quem é quem, o que cada um pode entregar.
um cara que é bom de força, um cara que é bom de agilidade, um cara que é bom de raciocínio. Então você tem que saber utilizar essas pessoas no momento certo e tal. Isso me ajuda muito. E no Exército a gente tem aquela ideia de que precisam pessoas com força e com resistência. Pelo contrário. Precisa estratégia, precisa processo. É uma empresa, é uma grande empresa. Sim. E o meu filho é da área das artes, né? Da música, das artes. Que legal. Então eu achei mesmo que ele ia sucumbir ao campo, né? Sim. Inclusive lá todo mundo, inclusive os superiores, acharam que ele não ia passar, pois passou pelo campo e ainda passou em primeiro lugar lá na prova para cabo, quase que não volta. Leva meus cumprimentos para ele, viu? Pode deixar. Mas foi muito bom, assim, foi muito bom para ele entender outras realidades também, né? Sim. Às vezes a gente, enquanto mãe e pai, a gente não quer que o filho passe pelos perrengues que a gente passou, né? Sim. Mas os perrengues que a gente passou colocaram a gente onde a gente tá. Então tem que deixar perrenguear também. Sim. Rochelle, a gente tá chegando ao fim. Passou rápido demais o papo. Eu queria mais 1 hora aqui, pelo menos, viu, produção? Então eu vou para uma pergunta aqui que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui, por essas cadeiras, que é: se a Rochelle de hoje pudesse dar um conselho para a Rochelle de 18 anos, quando teve aquela não vou falar uma frase ruim do pai falando assim, não, você não vai conseguir por isso e tal, o que você poderia falar para aquela Rochelle lá de 18 anos? Olha, que difícil isso. Olha, eu acho que eu olharia para ela e diria assim, aguenta que no final vai dar certo. Porque durante muito tempo, naquele período, naqueles anos, eu achei que não ia dar mesmo. Eu achei que meu pai estava certo. Se eu pudesse dizer para aquela Rochelle, eu diria assim, o teu pai tá errado, tá? Releva, que ele só falou para te impulsionar. Porque eu só vim entender que isso era um impulso e essa mágoa se transformou e se ressignificou muito tempo depois. Imagino. Então eu diria para ela assim, não dá bola pro teu pai, vai dar tudo certo sim. E ele te ama, ele tem orgulho de ti sim. Rochelle, muito obrigado. Foi uma aula aqui hoje. Mas eu ficaria essa horas. 1 hora aqui valeu realmente como um MBA para mim aqui. Olha, eu digo mesmo. Quero outros encontros, inclusive, pra gente falar só de oratória, só de postura e tal. Acho que é muito interessante esse assunto, principalmente no mundo corporativo. Sim. Né? Muita da nossa audiência aqui são gente que pertence a grandes empresas, que mandam perguntas pra gente e tal. Ótimo. Inclusive você da nossa audiência agora que quiser receber aqui um convidado da sua escolha, assuntos da sua escolha, manda aí pra gente nos comentários que a gente vai estar hiper aberto a trazer pessoas aqui para falar desses assuntos. E hoje a gente teve aqui a Rochelle, que é essa graça de pessoa. Muito obrigado pela humildade até em nos receber aqui. E vir visitar e falar sobre assuntos talvez que incomoda e dói um pouquinho, mas foi muito bem discutido, muito bem posicionado e parabéns pela sua postura, pela oratória aqui. Foi realmente uma aula. Muito obrigado e conte sempre conosco para o que você precisar também. Estaremos sempre de portas abertas para você. Imagina. É uma grande honra. São nossos parceiros. A gente está construindo uma parceria muito sólida. E eu fico muito feliz e honrada. Eu fico feliz demais. Assim, pode ter certeza que eu aprendi demais hoje aqui. Aprendi demais. Muito obrigado. E quero aprender mais, então me chamem de novo. Opa, com certeza. Muito obrigado. A gente te espera, então, até o próximo episódio. Até logo.